Mesmo que existam 9 titãs originais na história de Attack on Titan, nós já vimos canonicamente bem mais do que 9 pessoas assumirem os poderes desses titãs. De forma mais precisa, já tivemos 19 portadores de titãs originais no anime que tiveram alguma relevância. Alguns tiveram pouquíssimo tempo de tela, o que pode ter passado batido para muitos fãs que possivelmente nem lembram mais de alguns deles. No entanto, a gente não ia deixá-los de fora dessa lista só por causa disso. Com uma variedade tão grande assim, vários desses portadores tinham sua própria maneira de controlar os seus titãs, e como esperado, alguns conseguiam se sair melhor do que outros. E com o vídeo de hoje, nós vamos analisar cada um desses 19 Titan Shifters e ranquear todos eles, considerando do mais fraco até o mais forte. Para decidir as posições nesse ranking, levamos em conta a eficiência que o portador tem com seu titã, sua força física, sua experiência em lutas e o mais importante, a quantidade de informação disponível no mangá sobre aquele portador de titã. Por isso, caso um desses personagens aqui seja um daqueles que não sabemos muito do que ele já fez com seu próprio titã, ele já tem grandes chances de ir parar bem no fundo da lista. Tenham isso em mente quando virem que um personagem ocupa qualquer posição nesse ranking. Além disso, personagens que nem sequer vimos suas formas titânicas nem vamos considerar aqui, que é o caso do pai do Uri-Hais, que não sabemos nem mesmo o nome dele, e quem dirá o que ele é capaz de fazer com seu titã. Como a lista vai ser bem grande, vamos focar mais no que cada shifter já fez, ou foi capaz de fazer com seus poderes de titã, aquele padrão Ultra Nerd que você já deve estar acostumado. Mas se você ainda não está acostumado com o padrão Ultra Nerd, quer dizer que você ainda não é inscrito. Então, que tal já ir se inscrevendo e deixando o Ultra Like aqui no vídeo? Assim, você integra a estrondosa família Ultra Nerd e fica por dentro de tudo sobre qualquer anime atual, desde curiosidades, teorias e informações que você talvez nem lembrava sobre um anime específico. E antes da gente começar o nosso ranking, saiba que esse vídeo vai ter vários spoilers sobre o mangá de Attack on Titan. E então, se você só viu o anime até agora, talvez esse vídeo não seja pra você no momento. Dito isso, vambora pro vídeo. Em 19º lugar, Tonk Saver. Tonk Saver foi um pesquisador e o antigo herdeiro do Titã Bestial, antes de transferir esse poder para Zeke Yeager. A sua forma de Titã Bestial possuía características de um carneiro selvagem, tendo um par de chifres curvos em sua cabeça, um focinho alongado e um nariz semelhante ao animal que representa. E como a maioria dos titãs, ele também era bípede. Porém, tudo o que sabemos sobre o Titã Bestial do Saver é referente à sua aparência mesmo, já que não temos muitas informações sobre os seus feitos em batalha. Então, não dá pra saber ao certo se ele era forte ou não. A gente já chegou a ver ele dando umas chifradas nos titãs do passado nas costas do Eren, mas isso foi tudo o que nos foi mostrado. O próprio Xaver já admitiu que seu titã era inútil em batalha, então já dá pra deduzir que ele provavelmente já participou de alguns combates e acabou perdendo, ou que ele nem chegou a lutar com seu titã, pois já sabia que não daria certo. Mas isso se deve principalmente porque o Xaver era um cientista. Então ele provavelmente deve ter treinado muito pouco seu titã para o combate, dando foco em suas habilidades titânicas apenas para fins de pesquisa e nada mais. Porém, esse titã bestial na posse da pessoa certa, com certeza poderia ser um titã bem perigoso. Em 18º lugar, Ymir. Ymir foi uma das pessoas graduadas no 104º Esquadrão de Recrutas, uma ex-membro da Divisão de Reconhecimento e ex-portadora do Titã Mandíbula. A sua forma de Titã Mandíbula era bem semelhante a um titã puro regular, tendo um corpo com algumas partes desproporcionais, como a sua cabeça mais grande que o normal e os seus braços longos. O seu titã tinha 5 metros de altura e contava com presas e garras afiadas, assim como os outros titãs mandíbulas. Mas ao contrário dos demais mandíbulas, suas garras não eram tão desenvolvidas, e ela não tinha uma mandíbula revestida com endurecimento. Mas o titã da Ymir não era fraco por conta disso. Na primeira vez que ela se transformou, ela já conseguiu derrubar diversos titãs puros ao mesmo tempo, mostrando pra gente a diferença gritante de poderes de um simples titã puro para um dos titãs originais. Além disso, ela era incrivelmente rápida quando estava transformada, sendo capaz de se mover com grande agilidade e demonstrando reflexos incríveis com seu titã durante as batalhas. Porém, a Ymir é uma Titan Shifter inexperiente, que não recebeu o treinamento de titã de Marley. Quando o porco Galliard assumiu o seu titã, todos viram como ele era muito superior com o Mandíbula em comparação a Ymir. Por isso,
Tudo o que ela fez em Parades poderia ter sido muito melhor se ela fosse uma usuária experiente e se seu titã tivesse os atributos padrões do Mandíbula mais desenvolvidos. Mas, como não foi o caso, não tem como considerá-la mais forte do que os outros Titan Shifters dessa lista. Em 17º lugar, Peak Finger. A Peak é uma Eldiana que serviu como um dos guerreiros de Marley e possuía o poder do Titã Quadrúpede, ou também conhecido como Titã Carroça. Em sua forma de Titã, Peak tem 4 metros de altura e, como seu nome sugere, se move com seus 4 membros de forma quadrúpede. Seu torso é longo e plano, o que permite que o seu titã seja utilizado para transportar materiais ou mesmo equipado com armas. Além disso, seu titã possui um rosto alongado e uma enorme boca, que ela pode utilizar para atacar os seus inimigos. Muita gente considera o titã da Peak como inútil, mas se você já leu todos os capítulos do mangá, sabe que não é bem assim. Realmente, o Titã Carroça é o mais fraco fisicamente de todos os 9 titãs originais, mas ele é o titã que menos exige energia do seu portador, o que permitiu a Peak se transformar diversas vezes consecutivas na luta final nas costas do Eren. Ela foi até capaz de derrotar sozinha um grupo de titãs mandíbulas, e pelo que a própria Peak disse, ela ainda poderia se transformar mais algumas centenas de vezes se fosse necessário. E isso tudo foi feito sem a sua armadura de titã, porque quando Peak usa sua armadura bélica, ela vira um verdadeiro monstro no campo de batalha. Isso pode sacrificar um pouco da sua mobilidade, mas ainda torna muito mais destrutiva do que sua forma titã padrão. Vale mencionar também que a Peak pode manter a sua transformação titânica por vários meses seguidos, coisa que só o Titã Quadrúpede mostrou ser capaz de fazer. Porém, por mais incríveis que os feitos da Peak sejam, seu titã ainda é terrivelmente fraco por natureza, se formos compará-lo aos outros 8 originais, e então não dá pra pôr ela mais acima no ranking. Em 16º lugar, Yuri Hais. Yuri Hais foi o verdadeiro rei das muralhas e portador do Titã Fundador durante um período que durou até 842, quando passou adiante tanto a sua coroa quanto seu poder de titã. Apesar de nunca termos visto a aparência completa do seu titã, sendo mostrado apenas um corpo de titã mal formado, podemos assumir que Yuri Hais possuía um titã fundador semelhante ao da Frida Hais, porém com características masculinas. Como vimos em seu encontro com Kenny Ackerman, que havia sido enviado para matá-lo, o Yuri é capaz de assumir sua forma titânica quando bem quiser, porém não sabemos qual é o seu nível de controle sobre ela, já que quando Kenny apareceu, ele não foi capaz de invocar o seu titã por inteiro para derrotar o Ackerman, mas sim invocou apenas um corpo de titã deformado e incompleto, que ficava deitado no chão e podia mexer apenas um braço. Mas ele pode ter feito isso pois não achou necessário se transformar completamente naquela ocasião, vendo como necessário apenas uma transformação parcial. Além disso, graças ao voto de renúncia à guerra criado por Karl Fritz, um antigo usuário do Fundador, o Yuri e muitos outros herdeiros desse titã acabaram herdando a ideologia desse antigo rei e ficaram impedidos de usarem o verdadeiro poder do Titã Fundador para o combate. Com isso, mesmo que Yuri fosse um membro da família real, que em tese teria acesso a todos os poderes do Titã Fundador, ele ainda assim não podia usar esses poderes em sua plenitude. Quando ele assumiu o poder do Fundador por influência do voto, Yuri nunca foi violento, e mesmo quando alguém mostrava violência na sua frente, ele mantinha calma. Diante disso, mesmo sendo um usuário do Fundador, o Yuri não consegue ir além dessa classificação. Em 15º lugar, Frida Hais. Frida Hais foi a meia-irmã mais velha de Historia Hais e filha de Rod Hais. Ela herdou o titã fundador de seu tio Yuri Hais e foi a verdadeira rainha das muralhas do período entre os anos de 842 até 845. A forma titã de Frida possuía 13 metros de altura e tinha um corpo com características femininas, bem semelhante à titã fêmea, com a diferença de que seus músculos não eram expostos. Uma coisa que Frida mostrou é que tinha bastante domínio em seu poder de manipular as memórias dos súditos de Ymir, como demonstrado quando ela apagava as memórias de Historia Hais em suas visitas à garota. Porém, assim como seu tio Yuri, ela também acabou herdando a ideologia de Karl Fritz, não podendo usar todo o potencial do seu fundador durante as batalhas, além de se tornar uma pessoa muito mais pacífica. Por conta disso, quando Grisha apareceu na Capela Hais para roubar o titã fundador, além da influência do voto, Frida se mostrou bastante destreinada no controle da sua forma titânica, sendo derrotada rapidamente pelo titã de ataque do Grisha. Mesmo ela tentando se defender em um combate corpo a corpo, ela não teve nenhuma chance contra ele.
14º lugar, Grisha Yeager. Além de ser o pai do Zeke e do Eren, Grisha Yeager foi um médico eldiano originário da zona de internamento de Liberium em Marley, e foi um dos principais restauracionistas de Eldia. O principal titã do Grisha foi o titã de ataque, herdado de Eren Kruger, já que o titã fundador que ele roubou da Frida ficou com ele por um período bem curto de tempo, pois assim que ele roubou a posse do titã, ele já passou seus poderes ao menino Tatakai. Em sua forma do titã de ataque, Grisha possuía 15 metros de altura e tinha um corpo com um torso que era bem mais volumoso do que os seus braços e pernas. E por conta desse seu corpo mais robusto que o normal, ele acabava ganhando uma força acima da média para os titãs de seu mesmo porte. Além disso, Grisha também possuía a habilidade Heranças de Memórias Futuras, exclusiva do titã de ataque, que permite que ele tenha acesso às memórias dos usuários futuros desse mesmo titã, basicamente dando a ele a capacidade de ver o futuro. Nós só vimos ele lutar uma única vez, que foi contra o titã da Frida, mas ainda assim, dava pra ver que o seu titã era bem forte, já que ele não sofreu quase nenhum dano nessa luta. Mas infelizmente, não temos muitas informações sobre a força do Grisha em sua forma titânica, fora o que vimos nessa luta, que inclusive acabou muito rápido por conta da sua força. Também vimos seu titã de ataque reaparecer na luta final nas costas do Eren, mas ele não chegou a fazer nada tão formidável. Porém, mesmo que ele fosse só um portador de titã sem qualquer experiência, temos que levar em conta que ele já foi capaz de derrotar e roubar o titã fundador para ele mesmo, sem nenhuma dificuldade. Em 13º lugar, Eren Kruger. Eren Kruger, mais lembrado pelos fãs como o Coruja, foi quem passou o poder do titã de ataque para o Grisha. Além disso, foi ele quem fundou os restauracionistas de Eldia. Em sua forma de titã de ataque, ele tinha uma aparência bem semelhante aos titãs do Grisha e do Eren Yeager, tendo 15 metros de altura e um corpo bem musculoso e atlético. E sendo o portador do titã de ataque, ele também possuía o poder de herança de memórias futuras. Kruger era um excelente estrategista, tanto que ele foi capaz de esconder sua identidade dentro do exército de Marley por quase 13 anos, e quase permitiu que os Eldianos rebeldes se libertassem da opressão que sofriam em Marley. Certamente sua mente estratégica era usada na sua forma de titã, mas não podemos confirmar isso, já que também só vimos ele se transformar uma única vez. Ao menos, ele deu um belo show nessa única transformação, partindo um navio cargueiro de Marley no meio, depois de levantá-lo nas suas costas. Kruger até repetiu esse mesmo golpe contra um dos titãs originais invocados nas costas do Eren, mostrando que ele também consegue quebrar titãs facilmente com esse movimento. Por sua força e por ser um grande exemplo de um portador do titã de ataque, que sempre luta pela liberdade de Eldia, Kruger ganha uma posição simbólica nessa lista, mas como também não temos muita informação sobre ele, não vamos colocá-lo acima disso. Em 12º lugar, Rainer Braun. Rainer foi um dos graduados no 104º Esquadrão de Recrutas e o vice-capitão da unidade de guerreiros de Marley, na posse do titã blindado, sendo o principal protagonista de Attack on Titan da perspectiva marleyana. A forma de titã blindado do Rainer tinha 15 metros de altura e contava com placas de pele endurecida cobrindo quase todo o seu corpo. Ele foi o único titã blindado que vimos na obra toda, sem contar os ancestrais que vimos nas costas do fundador. O titã do Rainer era temido justamente pela sua blindagem, já que podia resistir a praticamente qualquer golpe de titã ou a qualquer equipamento criado pelo povo de Parades. Isso só foi mudar depois que o Eren passou a usar o endurecimento nos seus punhos, e quando as lanças trovão foram criadas pela tropa de exploração. Como o blindado sempre pecou muito no quesito mobilidade, Rainer sempre lutou usando a sua força bruta, e sua força era capaz de levantar titãs puros do chão e arremessá-los a vários metros de distância. Mas o seu golpe mais forte era sua investida frontal. Depois de ganhar uma certa distância e avançar com tudo, Rainer podia causar um dano tão grande com a sua investida que já foi capaz de destruir os portões das muralhas, sem que ele sofresse nenhum dano. E mesmo que a blindagem acabe atrapalhando um pouco a sua mobilidade, ele ainda pode voluntariamente se livrar de partes da sua armadura, para conseguir ficar mais ágil. Mas ao fazer isso, ele acaba criando uma enorme abertura para os inimigos, e ele corre o risco de ser derrotado bem rápido. Seu titã também é capaz de endurecer suas mãos e pés, para criar garras afiadas, que podem ser usadas para escalar certas estruturas, como por exemplo as muralhas. Porém, a própria mente do Rainer acaba sendo um problema, já que ele carrega um enorme peso emocional depois de tudo que aconteceu com Marcel, Bertolt e com a Annie, e isso já fez ele sofrer várias derrotas por causa da sua mente instável.
Em 11º lugar, Annie Leonhardt. Annie Leonhardt foi uma graduada do 104º Esquadrão de Recrutas e uma guerreira de Marley na posse da Titã Fêmea. Em sua forma da Titã Fêmea, Annie possui 14 metros de altura, um físico atlético com características femininas e ainda mantém muito dos traços faciais da sua forma humana. Porém, seu corpo titânico possui muitas partes com seu tecido muscular completamente exposto. A mobilidade do seu titã é uma das maiores entre os titãs originais, o que torna ela perfeita em qualquer situação de combate, seja contra titãs ou contra um exército militar. Graças ao seu conhecimento de artes marciais, seu titã ficou ainda mais poderoso, o que fazia ela parecer uma lutadora de UFC de 14 metros. Seus membros ainda podiam ser revestidos com endurecimento de titã, e com isso, seus chutes tinham a capacidade de cortar um titã ao meio sem qualquer dificuldade. Seu vigor também é um dos maiores de todos os titãs originais, já que o titã da Annie foi capaz de correr por um bom tempo, numa velocidade igual à dos cavalos da tropa de exploração, o que tornou impossível que os soldados conseguissem despistá-la. No entanto, o verdadeiro trunfo do titã da Annie é o seu grito, que ela usa para chamar vários titãs puros para sua posição. Só que ela não tem um controle preciso sobre os titãs, utilizando essa habilidade apenas como uma forma de distração, onde os vários titãs puros são atraídos para destruírem seu corpo titã, e assim dar tempo suficiente para Annie escapar. Mas claro, se não tiver nenhum titã puro em alguns quilômetros de distância, o grito da Annie não vai servir para nada. E por fim, a Annie também pode criar um casulo de cristal extremamente resistente para proteger o seu corpo humano, assim como o titã martelo de guerra. Se você reparar, a Titã Fêmea é capaz de utilizar uma grande variedade de habilidades, e isso se deve pelo fato de que o Titã Fêmea tem grande facilidade em adquirir e assimilar as habilidades de outros titãs originais, ao consumir o seu fluido espinhal. E foi exatamente isso que a Annie disse ter feito enquanto estava em Marley. Em 10º lugar, Marcel Galliard. Marcel Galliard foi o irmão mais velho de Porco Galliard, e um dos guerreiros de Marley na posse do Titã Mandíbula. Em sua forma do Titã Mandíbula, ele possuía cabelos compridos, uma barba volumosa no queixo e contava com 5 metros de altura. Mas suas principais características eram suas garras afiadíssimas e sua mandíbula incrivelmente desenvolvida e reforçada com endurecimento de titã. Aqui já podemos ver a diferença gritante entre o mandíbula do Marcel e o da Ymir. O Marcel sempre demonstrou ser um guerreiro altamente inteligente e empenhado, sendo um dos jovens que passou com certa folga no teste para se tornarem guerreiros em Marley. Se você já sabe a dureza que é passar nesse teste, é de se esperar que o Marcel fosse um excelente titã mandíbula, né não? Bom, na teoria, Marcel era sim um mandíbula habilidoso, e os marleyanos diziam que ele tinha um enorme potencial, depois de ver o desempenho do garoto nas missões de Marley em que ele era enviado. No pouco que vimos dele, em alguns flashbacks, ele se mostrou ser incrivelmente ágil com seu titã, e era capaz de destruir com facilidade todo tipo de armamento bélico do inimigo. Mas nós nunca tivemos a chance de ver o mandíbula do Marcel entrar em ação pra valer, porque ele deu a própria vida para salvar o Reiner de ser comido por um titã puro. Há quem diga que se o Marcel tivesse sobrevivido e estivesse vivo até hoje, ele poderia ter sido um mandíbula ainda melhor do que o seu irmão Porco, mas parece que o roteiro foi mais forte do que o titã de Marcel, o que fez ele partir muito antes da gente vê-lo em ação. Em 9º lugar, Porco Galliard. Porco Galliard foi o irmão mais novo de Marcel Galliard e um dos guerreiros de Marley na posse do Titã Mandíbula, que ele herdou de Ymir. A sua forma do Titã Mandíbula era incrivelmente semelhante à forma titânica do seu irmão, tendo longos cabelos loiros, uma barba volumosa no queixo e possuía 5 metros de altura. Assim como Marcel, o Titã de Porco também ostentava o que parecia ser um rosto blindado, uma mandíbula poderosa e garras super desenvolvidas, que eram capazes de fatiar qualquer coisa. Porco foi um dos melhores usuários do Titã Mandíbula que já vimos na obra. Foi graças a ele que conseguimos entender o real poder que o Titã Mandíbula possuía, como a velocidade do seu titã e a força das suas garras e dentes, capazes até de quebrar o cristal do Titã Martelo de Guerra. Nunca vimos ele em uma floresta para melhor comparar a sua velocidade e agilidade com o Titã da Ymir, mas isso não foi necessário. O Porco já conseguia ser mais rápido sem precisar de qualquer coisa do cenário para ajudar na sua velocidade, mas quando ele estava em lugares mais apertados, como as ruas do distrito de Shiganshina, sua velocidade superava de qualquer titã conhecido.
Com sua versatilidade, ele já foi capaz de destruir quase todos os tanques e grupos militares naquela primeira missão no início da 4ª temporada, e sua velocidade se mostrou um problema até mesmo para o titã de ataque do Eren durante as suas lutas. Porém, o maior problema do porco é a sua impaciência. Depois de tudo que já aconteceu com seu irmão, com o Reiner e com a pressão que Marley colocou nele para recuperar o titã fundador, seu pavio ficou meio curto, o que fez o seu titã ser nada mais do que um quebra-nozes para o titã de ataque do Eren. Em 8º lugar, Falco Greasy. Falco Greasy é o irmão mais novo de Colt Greasy, e foi um dos principais candidatos a herdar o poder do titã blindado, mas que acabou herdando o titã mandíbula do porco após ser transformado em um titã puro por Zeke. Mesmo que o Falco seja um guerreiro de Marley, sem qualquer experiência de combate, o seu titã é um dos mais únicos que já vimos em toda a história de Attack on Titan, o que já dá a ele uma enorme vantagem. Em sua forma do titã mandíbula, ele possui o tamanho padrão dos mandíbulas, tendo por volta dos 5 metros. Mas o mais interessante é que o seu titã assumiu muitas características aviárias. Quando transformado, ele possui asas enormes, tem 2 conjuntos de mandíbulas, com a externa formando uma espécie de bico, e suas garras são semelhantes a garras encontradas em aves de rapina, além, é claro, de ter um corpo totalmente emplumado. Por conta disso, seu titã mandíbula possui a incrível habilidade de voar. Nunca vimos nenhum titã com essa habilidade, e até onde sabíamos, isso era impossível de existir. É fato que o seu titã voador seja um híbrido do mandíbula com o titã bestial, já que antes dele herdar o mandíbula, Falco tinha ingerido um pouco do fluido espinhal do Zeke, e essa mistura foi a responsável por essa mutação tão diferente. Apesar do seu tamanho, o titã do Falco consegue voar com facilidade pelos céus, e mesmo com o pouco tempo de uso da sua forma titânica, o Falco conseguiu nos mostrar que já tinha excelente domínio do seu titã, realizando manobras complexas no ar para se esquivar dos ataques dos titãs ancestrais. Também não vimos ele lutar muito, só aquele momento no porto onde ele enfrentou vários Jaegeristas e o titã da Pique, mas aquela foi sua primeira transformação, onde ele atacou tudo o que via pela frente. Então, mesmo que a gente não saiba como Falco se daria numa luta contra outros titãs, não dá para dar uma posição muito baixa para ele, tão somente por causa da sua capacidade apelona de voar e suas garras e mandíbulas, que parecem ser ainda mais desenvolvidas. Em 7º lugar, Zeke Yeager. Zeke Yeager foi o ex-capitão da unidade de guerreiros de Marley e o herdeiro do titã bestial, sendo considerado o guerreiro mais forte de Marley. Em sua forma do bestial, Zeke possui características de um macaco, tendo um corpo coberto por pelos, braços anormalmente alongados e uma altura de 17 metros. Por ser um titã com uma grande variedade de formas, dependendo do seu portador, o bestial acaba dependendo totalmente das características do animal que representa, podendo ser incrivelmente poderoso ou completamente inútil em combate. Para a sorte do Zeke, seus braços eram longos e fortes o suficiente para destroçar pedras e usá-las para destruir qualquer linha de defesa humana. Seus arremessos eram tão potentes que chegavam a ultrapassar a velocidade do som. Sua força supera até mesmo a força do titã do Reiner. Sabemos que Zeke e Reiner já travaram uma batalha em off entre seus titãs, e o Reiner perdeu de lavada por um macaco gigante. Não sabemos o quão fácil ou difícil essa luta foi para o Zeke, mas depois da luta, ele parecia extremamente calmo e tranquilo, já o Reiner estava todo quebrado no chão. Então pode-se dizer que ele é muito mais forte do que o blindado. E graças ao seu sangue real, Zeke podia fazer várias coisas que nenhum outro titã bestial foi capaz de fazer. Ele podia controlar titãs puros, que seguiam suas ordens como se fossem soldados, e além disso, ele também tinha a capacidade de transformar eldianos comuns em titãs puros. Desde que um eldiano tenha ingerido seu líquido espinhal, que pode ser bebendo ou até inalando pelo ar, essa pessoa vai estar em grandes apuros, pois se estiverem no alcance do grito do Zeke, todos esses humanos vão ser transformados em titãs, sem nem precisar da seringa para isso. Tanto seu grito quanto seu controle sobre os titãs puros funcionam mesmo quando Zeke está na sua forma humana, o que permite até que ele lute sem precisar ativar sua transformação. E então é seguro dizer que o bestial do Zeke foi um dos mais poderosos que já existiu no reino de Eldia. Em 6º lugar, Bertol Hoover. Bertol Hoover também foi um dos graduados do 104º Esquadrão de Recrutas e um dos guerreiros de Marley na posse do Titã Colossal.
Em sua forma titânica, ele possuía um corpo com seus músculos totalmente expostos, que ficavam constantemente liberando jatos de vapor por conta da sua temperatura e contava com incríveis 60 metros de altura. O Titã Colossal é possivelmente o Titã mais icônico de toda a obra. Que atire a primeira pedra quem nunca lembrou desse Titã quando viu uma página do livro de ciências que mostrava um corpo humano sem pele. Não é preciso muita habilidade para alguém ser um usuário útil do Titã Colossal. Bertholdt era um garoto meio covarde e perdia a calma muito fácil quando alguém citava o nome da Anne, mas ainda assim, ele era capaz de causar um enorme estrago com seu Colossal. Seu chute foi capaz de destruir um portão da Muralha Maria com muito mais facilidade do que a investida do Titã blindado, e com esse mesmo golpe, ele mandou o Titã de ataque do Eren para o topo da muralha sem qualquer esforço. Mesmo quando algum humano conseguia a sorte de se aproximar do Titã de Bertholdt, ele ainda podia liberar uma enorme onda de vapor, que era capaz de carbonizar qualquer um que ousasse chegar muito perto. Assim, era quase impossível chegar perto da nuca para conseguir atacar esse Titã. E não podemos esquecer da sua transformação explosiva, que é tão poderosa quanto uma bomba atômica. Com essa técnica, Bertholdt vaporizou quase um distrito inteiro de Parades. Graças a esse potencial destrutivo tão grande, o Titã Colossal recebe o título de Deus da Destruição. Porém, todas essas técnicas não parecem tão difíceis de aprender, já que o Armin pegou o jeito delas bem rápido. Por isso, Bertholdt só fica aqui por causa do seu Titã tão apelão. Em quinto lugar, Lara Tybur. Lara Tybur era a irmã mais nova de Willy Tybur e a herdeira anterior do tão polêmico Titã Marcelo de Guerra. Em sua forma do martelo de guerra, Lara tinha 15 metros de altura, um corpo atlético masculino e uma segunda camada de pele branca cobrindo todo o seu corpo, com exceção de algumas partes do seu rosto. Mesmo que tenha sido o último Titã original a ser mostrado, o martelo de guerra se mostrou como um dos titãs mais poderosos de toda a obra. Para começar, diferente de todos os outros titãs, o portador do martelo de guerra não precisa necessariamente permanecer na nuca do seu corpo titânico para ter controle sobre ele. O usuário pode decidir se vai estar dentro do corpo do Titã ou não. Lara mostrou que, desde que ela estivesse dentro de um casulo de cristal e conectada ao corpo do Titã com um cabo de carne, ela podia controlar o seu Titã à distância. Mas, se essa ligação entre o Titã e o casulo for quebrada, o gigante vai parar de se mover e cair duro no chão. Mas, se o casulo ficar bem escondido por tempo suficiente, o seu usuário ainda pode materializar quantos corpos titãs quiser, desde que tenha energia suficiente para isso. Como esse Titã tem controle livre sobre o endurecimento de Titã, Lara nos mostrou que ela é capaz de invocar enormes estacas do chão, capazes de levantar um Titã a vários metros de altura, ou criar pequenos espinhos, só para imobilizar o movimento dos inimigos. De quebra, também já vimos ela criar armas como uma espada, um chicote e, claro, um martelo de guerra. Mas a gente viu que esse Titã pode criar literalmente qualquer coisa com o endurecimento. Todos os martelos de guerra invocados no fundador do Eren conseguiram conjurar armas diferenciadas, como foices e arco e flecha, ou seja, Lara também tinha a capacidade de criar tudo isso. No entanto, o martelo de guerra é um Titã que sempre esgota a energia do seu usuário muito rápido, e como a Lara não soube administrar sua própria energia durante a luta contra o Eren e a divisão de reconhecimento, ela acabou sendo derrotada. Em quarto lugar, Armin Arlert. Armin Arlert foi o 15º comandante da divisão de reconhecimento e último portador do Titã Colossal. Em sua forma do Titã Colossal, Armin possui 60 metros de altura e um corpo totalmente sem pele, sendo bem semelhante ao Titã do Bertholdt, com apenas algumas pequenas diferenças. O Armin sempre foi alguém muito mais sensato e estrategista do que o Bertholdt, e só por causa disso, ele pode ser considerado um usuário muito melhor, já que o potencial destrutivo do seu Titã é basicamente o mesmo do portador anterior. Já vimos o Armin devolver o estrago que Bertholdt causou em Parades, ao explodir boa parte do distrito de Libério em sua transformação explosiva, que era igualmente poderosa. Como sua explosão foi feita no mar, ele foi capaz até de levantar enormes navios de guerra no ar, como se eles fossem feitos de papel. Com isso, ele não só destruiu boa parte do poder militar de Marley, mas também comprovou sua habilidade com seu Titã. E essa não é a primeira vez que o Titã do Armin brinca com navios. Sabemos que ele e o Eren usaram seus Titãs para interceptar todos os navios de Marley que atracavam na ilha de Parades, sem que nenhum deles jamais voltasse para o continente. Além disso, outra grande proeza realizada pelo Armin
foi quando ele dilacerou o Titã fundador do Eren, ao realizar a sua transformação explosiva em cima dele. E olha que o Titã do Eren tinha por volta dos 350 metros de altura, o que é quase 6 vezes o tamanho do Colossal. Graças ao seu grande conhecimento tático e seu alto nível de inteligência estratégica, não há dúvidas de que o Armin consegue utilizar muito mais do potencial do seu Titã, podendo formular estratégias e realizar feitos que podem surpreender seus inimigos. Em terceiro lugar, Karl Fritz. Karl Fritz foi o 145º rei de Eldia e o responsável pela queda do Império Eldiano. Após esse colapso do seu império, ele moveu muitos dos Eldianos para a ilha Parades, onde ergueu as 3 muralhas. A forma titã de Karl Fritz tinha 13 metros de altura, como a maioria dos titãs fundadores. Ele possuía pernas grossas, mas tinha a parte superior do seu corpo bastante esquelética, com as costelas visíveis através da pele, além de braços finos e longos, semelhantes aos do titã bestial. Sendo o portador de sangue real do fundador, ele possuía todos os vastos poderes desse titã, como criação e controle de titãs, manipulação de memórias, comunicação telepática e muitos outros poderes. Ele também é bastante conhecido como responsável por criar a Jura de Renúncia à Guerra, que impediu todos os futuros portadores do Titã Fundador a usarem os seus poderes. Pouco antes de criar essa regra, ele apagou a memória de todos os Eldianos dentro das muralhas, fazendo eles acreditarem que eles eram os únicos humanos restantes na Terra, e que os Titãs eram, na verdade, algum tipo de predador natural dos humanos. Só os descendentes da família Fritz e futuramente da família Reis podiam saber da verdade sobre toda essa conspiração de manter os humanos dentro das muralhas, já que, segundo o próprio Karl, seu povo deveria ser morto pelos titãs, para eles pagarem por todos os pecados que cometeram com a humanidade. Claro que, ao fazer isso, ele também forçou centenas de Eldianos das futuras gerações a morrerem sem qualquer motivo. A única vez que fomos capazes de ver o titã do Karl Fritz foi nessa imagem, que representa a época em que as memórias do povo eldiano foram apagadas. E fora essa imagem, nunca vimos o titã do Karl com maiores detalhes, mas só da gente ouvir todas as histórias que contam dele, não tem por que duvidar das suas capacidades, já que o cara simplesmente foi capaz de materializar aquela quantidade insana de titãs colossais para construir as 3 muralhas que conhecemos hoje. E então, já dá para ter uma ideia do quão habilidoso ele era na utilização dos seus poderes. Em segundo lugar, Ymir Fritz. Ymir Fritz foi uma escrava de Eldia, que acabou se tornando a primeira pessoa a obter o poder dos titãs, sendo considerada a progenitora de todos os titãs. Depois dela quase ter morrido em um lago, quando era perseguida por guerreiros eldianos, uma criatura misteriosa, semelhante à Alucigenia do mundo real, se fundiu com a espinha dorsal de Ymir, dando origem ao primeiro titã da história, o Titã Fundador. A forma titã de Ymir Fritz era enorme, tendo por volta de 240 metros de altura. Possuía um corpo feminino e tinha suas costelas longas e salientes. O rosto do seu titã não possuía pele, musculatura ou olhos, deixando apenas um crânio visível. Bizarro, né? Um titã gigantesco desse numa época em que não existiam outros titãs era motivo de medo para qualquer ser humano. O rei Fritz da época fez com que Ymir se tornasse sua leal súdita, e os dois tiveram 3 filhas, chamadas de Rose, Maria e Sina. Graças à força incomparável do titã de Ymir, ela foi capaz de tornar o Império Eldiano o mais poderoso do mundo. Nenhum outro povoado ousava desafiar os Eldianos, já que eles tinham uma gigante de mais de 200 metros ao lado deles. Com essa força, Ymir foi capaz de criar estradas e expandir o território desse império, o que aumentou ainda mais a influência e até a opressão dos Eldianos no mundo. No entanto, Ymir foi morrer 13 anos depois, assim que ela ganhou seus poderes de titã, na tentativa de proteger o rei Fritz. Assim, foi criada a Maldição de Ymir, onde todos os seus descendentes que também ganhassem os poderes de titã seriam fadados a morrer em 13 anos. Como a Ymir foi a primeira de todos os titãs, não tinha nenhuma competição para medir a força dela. E como a influência do titã fundador só funciona em seus próprios descendentes, ou seja, nas pessoas que nasceram depois de Ymir, ela não podia manipular os Eldianos, assim como o fundador pode fazer hoje em dia. Com sua morte, os caminhos foram criados, e ela se tornou a responsável por, indiretamente, moldar e remoldar todos os titãs do mundo daquele local considerado sagrado. Por conta de Ymir não poder usar os seus poderes no seu potencial máximo, devido a ainda não existirem os seus súditos,
ela ocupa o segundo lugar dessa lista. Em primeiro lugar, Eren Yeager. Eren Yeager é o principal protagonista de Attack on Titan. Ele foi um ex-membro da tropa de exploração e o portador de 3 titãs originais ao mesmo tempo, sendo eles o Titã de Ataque, o Titã Martelo de Guerra e o Titã Fundador. De início, mesmo sendo o portador do Titã de Ataque e do Titã Fundador, o Eren só conseguiu usar os poderes do seu Titã de Ataque, já que as habilidades do Fundador só podem ser utilizadas por membros da família real, coisa que o Eren não é. Em sua forma do Titã de Ataque, o Eren possuía 15 metros de altura e um corpo musculoso. E ele contava com todas as habilidades padrões do Titã de Ataque que comentamos dos outros portadores, dando ênfase a seu poder, heranças de memórias futuras. Ele também era capaz de revestir o seu corpo com pele endurecida de Titã. Após alguns anos treinando seus poderes, seu Titã de Ataque ficou ainda mais forte, e com o vigor que o menino Tatakai agora tinha, ele foi capaz de surpreender e roubar os poderes do Titã Martelo de Guerra de Lara Tybur. Com isso, seus poderes aumentaram ainda mais, e ele já era capaz de fazer tudo aquilo que vimos a Lara fazer. Mas sua forma titânica ainda continuou tendo a mesma aparência do seu Titã de Ataque. Porém, depois de ter acesso ao mundo dos caminhos, Eren conseguiu usar os seus ideais de liberdade para convencer Ymir a ajudá-lo, conseguindo fazê-la quebrar a jura de renúncia à guerra e permitindo que ele tivesse acesso a 100% dos poderes do Fundador. Com isso, Eren se transformou no maior titã que já vimos em toda a história de Attack on Titan, tendo aproximadamente 350 metros de altura. Até mesmo os titãs colossais pareciam minúsculos perto dele, e como vocês já sabem, só suas costas eram tão grandes que ela foi o próprio campo de batalha no último arco do mangá. Com o poder desse titã, Eren foi capaz de ativar o Estrondo e liberar um enorme exército de titãs colossais que marchavam sem parar, destruindo e amassando qualquer coisa no caminho deles. Mas Eren possuía muitas outras habilidades, como controlar exércitos de titãs puros, se transformar em qualquer titã original, se comunicar telepaticamente com qualquer súdito de Ymir, transformar Eldianos em titãs e remover os poderes de qualquer outro titã original. Também não vamos esquecer de outra habilidade apelona do Fundador, que foi invocar todos os titãs originais do passado nas suas enormes costas. Tendo pleno controle sobre as ações de cada um deles, eles lutavam com a intenção de proteger a cabeça do Fundador, que é onde o Eren estava. Até mesmo titãs conhecidos, como a Lara, Porco, Grisha e Bertolt, foram invocados, mas alguns deles foram capazes de recuperar sua consciência e se rebelaram contra o Eren. Mesmo depois que o pescoço do seu enorme titã foi explodido, Eren ainda não se deu por vencido. Ele foi capaz de assumir o corpo de um titã colossal e travou sua última luta contra o colossal do Armin, que curiosamente teria perdido feio se não fosse a Mikasa para encerrar tudo. Diante disso tudo, sem sombras de dúvidas, podemos comprovar que o Eren foi o Titan Shifter mais poderoso já mostrado em Shingeki no Kyojin. Por mais que boa parte dos titãs dessa lista não tenham feito uma aparição muito decente na obra de Attack on Titan, todos eles deixaram sua marca, tanto na história quanto na mente dos fãs. Afinal, quem nunca ficou empolgado sempre quando via mais um Titan Shifter aparecendo? Não tem como não ficar, né? E é isso aí, Ultra Nerds! Essa foi a nossa lista, ranqueando todos os portadores de titã que já existiram em Attack on Titan. Você já sabia que existiam tantos portadores de titãs assim? E você concorda com a classificação que fizemos? Deixa aí nos comentários qual seria o seu ranking pessoal e bora interagir pra gente reunir ainda mais fãs de Attack on Titan em um só lugar. Temos vários outros vídeos de Attack on Titan aqui no canal, caso você queira conhecer mais sobre a obra, e ainda planejamos trazer mais conteúdo do anime aqui pra vocês. Então, se você quer ficar por dentro desses vídeos que ainda vão sair, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que é pra você ser avisado assim que o vídeo sair. E também não esquece o Ultra Like pra dar aquela fortalecida no vídeo. E então, a gente se vê no próximo vídeo, Ultra Nerds. Muito obrigado e nunca se esqueçam, Tatakai. Valeu!